Uma vez a minha tia me falou que o que mais estava em escassez no mundo que a gente vive hoje era o ato de sentir. Você abrir para o sentir. Você se permitir sentir as coisas. Quando ela falou isso, fez muito sentido para mim, inclusive, porque eu fui percebendo que no mundo que nós vivemos hoje tem uma exigência muito grande de alta performance em tudo que você faz. Só que a gente esqueceu, né, que exige tempo para as coisas, né? Exige tempo para você ser bom em alguma coisa, exige tempo para você perceber a ação do tempo nas coisas e a evolução também daquilo que você está fazendo e tudo mais. Isso inclui tudo praticamente. Só que na vida nem tudo se resolve através do racional dentro da nossa mente. Quando você busca entender demais, você se perde. E nem tudo pode ser resolvido através de você querer entender ou querer questionar demais. E não que não seja importante. Acho que cada coisa tem o seu lugar. Inclusive, eu sou muito questionadora sobre muitas coisas. E ando aprendendo muito sobre a objetividade de algumas coisas na vida. E que precisa muito disso. E que eu sei que eu preciso evoluir isso na minha vida. Mas essa outra questão do sentir, de você se permitir estar aberto para a vida, o que ela está se apresentando, essa questão ela está muito inclinada, ela está muito conectada quando você vive coisas difíceis, coisas desafiadoras, situações na qual você sente muita dor, sofrimento. E o que você faz com isso? Né? Você vai fugir, você vai se distrair. Não tem como fugir de si mesmo, não tem como fugir das suas próprias emoções. As fugas, elas existem, mas em algum momento aquilo vai acabar voltando de alguma forma se você não olha para aquilo. E quando a gente olha para algo, a gente observa, a gente contempla e a gente sente. E quando a gente sente, a gente talvez pode se sentir até um pouco mais vivo, um pouco mais humano. E sentir as coisas é muito bom. Não quer dizer que eu sempre me considerei muito racional. Nem é isso, mas talvez em alguns momentos da minha vida eu queria entender demais. Eu queria racionalizar demais. E você perde a experiência do deslumbramento que é sentir a vida. E eu não tô falando só coisas boas, né? Se permitir sentir a raiva, a dor, a ansiedade. Não tô falando que é fácil, é totalmente difícil, é muito desafiador. Eu tive uma crise de ansiedade recentemente e assim, cara, que você não tem pra onde fugir, entendeu? É essa sensação, a ansiedade, a crise de ansiedade, pelo menos, é uma das coisas que ela me ensinou. E não tô falando aqui de romantização, de nada que é difícil, nada nesse sentido. A experiência não deixa de ser desafiadora, mas assim, uma das coisas que ela me ensinou é que você precisa estar presente para sentir aquilo, mesmo que é difícil, mesmo que é perturbador. Parece que a gente vai morrer. Quem já teve crise de ansiedade sabe do que eu tô falando. Então, a vida, ela apresenta coisas, apresenta situações e que a gente precisa abraçar. E não quer dizer que você precisa se apegar àquilo, mas talvez abraçar de uma forma que você sabe que aquilo vai ter um desfecho, né? Vai ter um outro lado do caminho, outro lado do horizonte, digamos assim. Enfim, e eu tô falando isso porque eu passei por experiências bem desafiadoras e o ato de sentir, acho que um dos mais importantes, talvez, quando você sente o perdão, sente compaixão, e isso obviamente é inevitável, tem que ser através do caminho do amor, porque fica impossível esse caminho acontecer, essa trajetória acontecer. Só que é óbvio, né, gente, não é simples. Você passar pelo processo é bem complexo, exige que essa pessoa, né, esse indivíduo tenha uma rede de apoio e que, enfim, eu fui vendo que quando você se abre o peito, tá? Deixa um pouco o cérebro, a mente ali, tipo assim, tá
silencia um pouco, deixa eu só sentir isso que eu tô sentindo, porque é uma catarse, assim, é uma virada de chave. E aí você entende o que realmente importa quando essa virada de chave acontece. Porque eu fui vendo que o que realmente importa é quando você tá em paz com você mesmo. Entende? Não tem nada que pague isso. Não existe nenhum valor que vai conseguir bancar isso. A paz de espírito, a paz que você tem dentro de você. Obviamente, a vida acontece, a vida continua acontecendo, as coisas acontecem, mas talvez encontrar um lugar dentro de si mesmo na qual você pode se refugiar quando você precisa. E isso envolve uma série de coisas, eu acredito, para construir esse lar dentro de si mesmo, sabe? E para cada um vai ser uma coisa, né? Cada um vai buscar isso de alguma forma. Mas eu digo isso porque não quer dizer que a sua vida vai ficar perfeita, ou que você precisa esperar que sua vida fique perfeita para que essa paz interna esteja lá e que ela aconteça dentro de você, mas que se permita ser atravessado pelas emoções, no sentido que elas possam te transformar, que você possa dar o próximo passo e que você possa seguir a vida e não se sinta estagnado com as coisas. E honestamente, acho que um dos caminhos principais é esse de sentir, de perdoar principalmente a si mesmo e perdoar o outro. A vida até acaba fazendo mais sentido, sabe? E até as coisas mais simples também acabam sendo muito valiosas no dia a dia, quando você percebe o quão valioso é a sua própria existência, entendeu? Porque a gente sabe que as coisas vão acabar e por que não aproveitar da melhor forma possível, entendeu? Não quer dizer que a gente sabe que nem todos os dias serão bons ou serão perfeitos, serão recheados de desafios, a gente sabe disso, mas que pelo menos a gente consiga trazer uma leveza, já que a gente sabe que a vida é cheia de desafios, é cheia de dores, mas também tem coisas muito boas, e essas coisas boas podem ser aproveitadas. E principalmente com as pessoas que nós temos, que entende o que realmente importa. Isso cai de novo isso na minha cabeça, o que realmente importa, sabe? Compartilhar os momentos com as pessoas, estar em paz consigo mesmo, simplesmente viver o dia como ele está se apresentando, sem criar resistência. Claro que às vezes a gente cria, né? A gente é humano, a gente erra, a gente vai continuar errando até o fim da vida, mas é saber que a vida ela continua, a vida ela segue seu fluxo, ela continua, ela acontece, o sol está se pondo e vai vir a noite e a vida ela realmente ela continua. E aí o que você vai fazer com isso? Entende? Os dias estão passando, o tempo está passando. Quem são as pessoas que estão com você e como você pode aproveitar os momentos com essas pessoas. E eu tive as várias reflexões que eu tive também tiveram inspiração da série The Bear. Inclusive eu fiz um ao vivo aí no meu canal e quem quiser eu falei um pouco mais, e é uma série fabulosa. Não é só sobre a alta gastronomia, né, a série, mas você vai vendo que é muito sobre outras coisas, relações humanas, e o quão desafiadoras são, né? A gente acho que acaba escolhendo a questão do amor, né? A gente escolhe amar, porque a gente pode ter inúmeros motivos para se revoltar com coisas que, enfim, a gente alimenta na nossa cabeça, historinhas, e aí às vezes não vale a pena, né? A gente só adoece, e a gente sabe que se a gente não se perdoa e não perdoa os outros, eu acho que o caminho é adoecer, adoecimento mental, físico, tudo mais. Acho que não tem outro caminho. Enfim, né, e voltando à série The Bear, eu teve vários episódios que independente, né, dos traumas familiares que tinha naquela série, e de toda a dificuldade que vários personagens tinham, principalmente
o personagem principal, dificuldades com inúmeras coisas, autocobrança excessiva, uma ansiedade, e lidando ainda com os traumas do passado, o irmão que morreu, enfim, tanta coisa. E ele tinha uma agressividade muito grande, né? A série é muito agressiva, muito, muito voraz. Só que ao mesmo tempo tem muito carinho, né? Muito amor naquela série, porque até fala, né? The Bear, o urso, que o urso tem essa agressividade, mas ao mesmo tempo a gente lembra da fofura, que é um urso, né? Então, mesmo uma família caótica, cheia de problemas, de desafios, eles ainda continuam escolhendo o amor, escolhendo cuidar uns dos outros da sua forma e sabendo que, enfim, tá todo mundo tentando, né? Tá todo mundo tentando ser melhor, tá todo mundo tentando dar o seu melhor. E é todo mundo mesmo, né? Que às vezes a gente, sei lá, idealiza as pessoas ou acha que aquela pessoa da internet é, sei lá, mais especial, algo do tipo. Mas é mais um ser humano, né, gente? É só mais um ser humano. E todo mundo tem os seus próprios demônios, seus próprios desafios. Eu acho que nos resta realmente tentar manter, né, a fé em nós mesmos, o amor, porque eu acho que isso acaba sustentando muito o nosso espírito, a nossa alma, e deixa a vida um pouco mais leve, né, a existência mais leve, faz a gente aproveitar o que nós temos, né, disponível. Tem um conceito japonês chamado MA mesmo, que é um conceito que é aplicado em várias coisas, na arquitetura, nas artes, na música. Esse conceito, ele é difícil de ser traduzido, mas ele, se eu fosse dar uma resumida, é como se fosse um intervalo entre as coisas, né? Uma pausa entre uma conversa e outra, né? O espaço, o vazio entre uma coisa e outra. E isso também se aplica nas conversas, né? Dentro de nós mesmos. Aquele espaço que você dá. Ou um espaço entre um pensamento e outro, por que não também? Não sei quem me falou isso, algum amigo meu me falou. Por que não um espaço entre um pensamento e outro, né? Que aquele momento quando você está tentando meditar, que fica aquele ruído interno cabuloso. E esse conceito eu achei super interessante, assim, que ele valoriza muito o silêncio, principalmente. O intervalo, o espaço que nós damos, que pode até ser um vazio, ou até o próprio tédio. Esse silêncio que às vezes não é ali que você encontra uma resposta que você tanto estava buscando, que às vezes a busca é tão constante que é muito ruído, é muito barulho, é muita informação, a gente não está dando espaço para esses intervalos, esse espaço entre uma coisa e outra, que talvez a gente precisa valorizar muito, né? E nesses espaços a gente pode simplesmente, sei lá, respirar e só estar aqui e sentir as coisas, né? Dar espaço para sentir, que talvez isso mantenha a chama no nosso coração, mantenha na fé. Porque a gente sabe, o mundo tá bem cabuloso. O mundo tá cabuloso e estranho. E eu finalizo com uma frase que é um dos meus filmes favoritos, né? O Into the Wild, na Natureza Selvagem, que ele fala que quando você perdoa, você ama. E quando você ama, a luz de Deus brilha em você. É isso.